Modubá, meus irmãos, boa noite. Licença aos mais velhos e mais novos. Bom estar com vocês. E hoje, dia 10, terça-feira, estou gravando conteúdo que foi apresentado no dia 5, na última quinta-feira. Por problemas técnicos, a aula não foi gravada. E hoje nós vamos, então, fazer esse conteúdo para que todos tenham a oportunidade de estar na mesma página, ok? Lembrando a todos que a gravação ela é um material de apoio, tá? E assim, nós não temos a intenção de fazer um curso offline, EAD, né, um clássico, em que faz as aulas no momento em que deseja e justamente a gente consiga ter a maior concentração possível de pessoas na data e horário fixado para o curso. Nesse dia a gente consegue ter interação e troca de experiências, que certamente torna o curso mais vivo, mais útil, melhor estruturado, mais dinâmico. E essa é a proposta, inclusive pela dificuldade em ter todos aí presenciais nessa fase de pandemia, tá bom? Vamos lá. Aula de hoje, glossário elementar de Umbanda. Vamos falar um pouco de firmezas, deformações e banhos, e outros elementares. Vamos falar um pouco do ser Umbanda e a vida no terreiro. São temas, mais uma vez, bastante abertos, práticos, e que cada tema, na verdade, desses poderia ter uma aula, né? E, quiçá, nós tenhamos no futuro. Na última aula, que aconteceu na última semana de julho, na aula número 3, nós falamos um pouco da ausência da doutrina universal que a Umbanda tem. Nós vínhamos falando disso nos últimos encontros, o fato de não haver uma doutrina que consiga abranger todas as linhas e as diferentes formas de se fazer a Umbanda. A inexistência de um corpo sacerdotal e essas características que configuram, que determinam efetivamente uma prática como uma religião, né? Há quem diga, quem chama a Umbanda de culto adicional. Há quem diz que ela não tem efetivamente as propriedades necessárias para se considerar uma religião e, por conseguinte, ela corre em paralelo a outras práticas, como acontece, por exemplo, no kardecismo, em que você tem no kardecismo uma doutrina e pratica uma religião em paralelo, obviamente a seu critério, né? Mas há um conceito que não tem a pretensão de ser uma religião e sim uma doutrina. Por outro lado, existem questões na Umbanda que são extremamente fortes, extremamente presentes no dia a dia da vida de um terreiro, de uma Umbanda, de uma prática, e dos Umbandas por aí, né? Das pessoas que praticam essa religião. Então, essas questões são os mitos, alguns deles vêm, na maior parte das vezes, vêm de origem africana, dos orixás, fundamentos iorubás, e a ritualística, que é uma ritualística bastante forte, uma âncora que torna efetivamente aquele momento único, né? Todas as combinações de atos que fazemos no decorrer de uma gira. O ritual, o rito e o mito estão presentes de forma extremamente forte, restando, portanto, ausente essa doutrina universal. Dentro desses atos cerimoniais se destacam as cantorias, né, os pontos cantados, os pontos tocados, os pontos riscados e a presença, antes de tudo isso, né, quando fala de a musicalidade dentro do culto de Umbanda, nós falamos muito especificamente dos atabaques, dos tambores, do ritmo, né, da cadência, que é muito específica, muito marcante. Dentro dos terreiros há uma hierarquia e há responsabilidades. Então, falamos um pouco sobre a figura do sacerdote, a figura do ogã, dos médiuns, dos cavalos e todos os demais integrantes dessa casa, desse templo, né? Como é que funciona isso e como é que fica a responsabilidade sumária, obviamente, de cada um dos partícipes desse universo.
Falamos do ponto riscado, né? Então, um ponto tocado numa vertente, uma leitura, e o ponto riscado é uma vertente bem distante, bem diferente, associado aí a assuntos mais esotéricos, transcendentes, e fomos para esse universo entender um pouco melhor, não com exemplos que possibilite alguém arriscar um ponto, mas a compreender por que risca, como risca e a combinação de diversos sinais que tem essa intenção. As intenções mais marcantes seriam a representação, a identificação, né, a assinatura da entidade, a comunicação ou invocação de entidade, energia, orixá, e o direcionamento de energias. Então, basicamente, são 4 as funções do ponto riscado. Está ligado, mais uma vez, à transcendência, à cabala e a outras, bebe água em outras fontes, além da matriz africana, agrega isso e torna esse universo ainda mais rico. Ponto riscado ele também pode ser um ponto feito em formato, em condição de mandala. Dentro desse ponto, dessa mandala, que normalmente tem uma dimensão maior, pode congregar outros elementos, folhas, velas, elementais como sal, pedras e aí por diante. E também seria uma forma diferente de manifestação de ponto riscado. Falamos de orações dentro da Umbanda, então aí as orações em geral, as católicas puras, adaptadas, as orações de nação, especificamente a Yorubá, por conta do vínculo dos orixás, e aquelas que são próprias, que são compostas ou orientadas pelo mundo espiritual, com psicofonia, psicografia e outras manifestações que são efetivamente típicas da Umbanda e aí sim típicas do Brasil, né? E existem muitas outras umbandas abertas em que realmente você considera também mantras indianos, música celta, árabe, e aí vai, né? Tem de tudo um pouco, dependendo da linha que a casa segue, da inspiração que a casa recebe, certo? Até aqui, fixação da aula anterior, uma visão macro, en passant, e aí nós introduzimos o assunto, né? Entramos de cara no assunto que é o nosso foco do dia. Quando nós falamos de elementares de Umbanda, um dos elementares, uma das práticas que nós usamos é a vela, né? E para falar da vela, nós vamos falar do verbo, o verbo transitivo, firmar. Firmar em sentido literal, Aurélio, né, no dicionário, estaria próximo da ideia do tornar forte, seguro, decidido. Aí o exemplo que é citado no próprio Aurélio afirmou o ponto de vista, mas poderiam ser diversos, né? Então, firmar, ele vem para a Umbanda com uma ideia de tornar firme, mas, antes de tudo, de direção, de dar caminho, de dar tudo ter uma intenção, tudo ter um porquê. Então, você efetivamente olha uma vela, um toco aceso e entende que ele tem que te transportar a um outro plano, a uma outra consciência, a uma outra experiência, uma conexão sagrada mais profunda, por exemplo, né? Então, firmar, ele vai ser utilizado pelo menos em 3 momentos, né? Firmar ou firma, ele vai surgir na Umbanda em 3 momentos diferentes que eu consegui entender que sejam os mais relevantes para trazer um conceito de aula, né? A vela, como ela é considerada hoje, uma vela de parafina, branca ou multicor, né, de diversas cores, ela é um advento recente. Falamos do século XX para frente. Ou seja, isso não é efetivamente uma prática dos nossos antepassados mais distantes. Antepassados, sim, mas provavelmente uma, 2 ou 3 gerações para trás, não mais do que isso. O ato de acender vela, a ideia da vela, ela também não é uma ideia que vá se remontar a tempos pré-históricos. E a prática em si, o ato, ele nasce de necessidade de calor, necessidade de luz, não necessidade religiosa, né? Então, a ideia da vela
E início, ela foi feita de sebo, de gordura, de baleia, esse espermacete de uma baleia específica, cachalote, cera de abelha, parafina de canela e outras, né? Tudo aquilo que era denso o suficiente para suportar o calor e ceder de forma lenta, né? Preservar o calor, a chama acesa pelo maior tempo possível. Imaginamos todos o quanto era mal cheiroso, né? Quanto era, ou no mínimo marcante, o cheiro de uma vela acesa de sebo ou de gordura como qualquer outra, ou cera de abelha, e aí vai. Então, todas essas outras experiências, elas traziam características de muito odor, fumaça, trazia características de cores essenciais da natureza, que eram os elementais possíveis, e aí nós não estamos falando de uma vela de parafina extremamente branca ou muito menos multicolor, né? A parafina, então, ela surge do século XX para frente, ela é uma derivação do petróleo. A ideia da parafina, ela é utilizada em todas, é um exagero, né? Mas em diversas religiões. E ela começa a ser usada, provavelmente, pelo mundo oriental, e depois ela é também utilizada ou associada no judaísmo, no cristianismo e, naturalmente, nas religiões de matriz, até chegar na nossa Umbanda de hoje. A vela acesa, ela simboliza, tem várias leituras, mas simboliza a conexão com o sagrado, a ideia de que a vela seja o corpo, o pavio seja a consciência se abrindo, né? Tornando consciência clara. A leitura de que a vela sinaliza a chama, ela queima em um sentido em que faça esse apontamento para o elevado, para o céu. Então, ela está sempre jogando para o alto um ponto de luz como referência para se localizar, mas jogando através da sua dispersão, né, de energia, de fonte de luz, de calor, ela dispersa os seus desejos e joga isso para o além, para a comunicação superior, né, para o mundo astral. Existe a nossa leitura mais próxima daquilo que nós entendemos, que é a ideia de que a vela seja um simbolismo daquilo que você já pratica de dentro para fora, tornar fora aquilo que acontece dentro. Quando deixamos um calor, um fogo atingir o pavio e ganhar vida, nós estamos dando vida, dando um calor e antes de tudo, fazendo luz onde há trevas, onde há escuridão, onde há dúvida, fazendo luz àqueles que queremos atingir com luz, com paz, levando a ideia de que dentro daquela chama nós conseguimos preservar a conexão com o sagrado, a conexão com o além, não ver a vela como um objeto, mas sim como uma ponte, um meio para a gente exercitar a espiritualidade, alcançar a espiritualidade. Uma prática de diversos sentidos. Existem em doutrinas e práticas antigas a ceromancia e a piromancia. A ceromancia, ela compõe do ato de você deixar a vela queimar, diluir um tanto a cera da vela, e essa cera ela é arremessada, ela é derramada sobre uma superfície lisa, em um gesto abrupto. E aquilo forma uma resposta a uma pergunta. Ou em água, deixa ela queimar e também dilui em água, solta em água e deixa ela formar os desenhos que ela quiser. A ceromancia, então, cero, né, de cera, o que a gente entende hoje como vela, e mancia, que é o método divinatório. Existe a piromancia, que é mais comum nos templos de Umbanda, nas casas de Umbanda. Piromancia é o ato de você ter a divinação, a resposta, através da observação da chama. Se a chama está curta, está longa, está deitada, está em pé, se ela está mais amarela, mais vermelha, se ela tem um miolo opaco ou não, e como ela se manifesta no ato da queima.
E essa é a piromancia, a leitura do fogo, do piro, da chama. Tanto uma prática quanto outra são práticas bem antigas. Não tem uma data, né, sacramentada, mas são práticas bem antigas. E nos templos de Umbanda, dos quais eu tenho conhecimento, a piromancia se faz presente, né? A leitura através de vela, tem entidades que se manifestam sim, olham através da vela, respondem questões olhando para a vela, mas não é naturalmente uma regra. Firmar uma vela, firmar, acender um toco, é o ato, portanto, de você dedicar tempo para externalizar teu voto, teu agradecimento, teu pedido, tornando vivo o seu pedido através da chama que esquenta, dissipa a escuridão, estabelece luz onde não haja. E o calor, naturalmente, como um ato de acolhimento, de proximidade, de vida, e aí vai. Firmar no toco. Toco é uma derivação, um jeito de falar, principalmente do toco quando é uma vela palito, né? É um termo muito comum dentro da Umbanda usar o termo acende um toco, se referindo efetivamente a uma vela palito e não uma vela de 7 dias. Aí o termo seria toco de 7. Acender uma vela não é a mesma coisa que o assentamento. Acender uma vela é um ato votivo e ponto. Assentamento é um conjunto de elementos em que você assenta, ou seja, chão. Você assenta no chão ou você assenta em um local específico, na cumieira, mas é um conjunto de elementos que diz respeito à coroa, necessidade, é uma outra aula, um outro momento. Acender um toco, acender uma vela é só um ato votivo e está ligado à sua conexão com o sagrado. Cores. Como eu disse agora há pouco, o advento de cores dentro da ideia de vela de parafina, né, ela é uma ideia recente. Na origem da prática da vela, de se acender vela como símbolo, não se tinha essa ideia das cores. Hoje, nós temos uma infinidade de cores, e várias, inclusive, numa mesma vela, no mesmo toco de 7 dias, toco de 7 com 7 linhas, todas as cores de orixás primários, e aí vai. A cor, ela faz sentido, principalmente para aquilo que nós conseguimos colocar energia. Para nós, todos os símbolos são úteis e são bem aproveitados. Então, a vela no nosso terreiro, né, isso também não é universal, é mais uma coisa na Umbanda que não há universalidade. A cor do orixá. Mas vamos pegar uma vela vermelha para Inhaçã. Então, uma vela vermelha acesa para Inhaçã, para nós, a sensação é de muita clareza naquilo. Nós sabemos a quem estamos fazendo, não se torna confuso. O fato de eu acender um toco para Inhaçã vermelho, um para Oxóssi verde, um para Ogum azul, me faz entender que a energia em cada um está ali disposta de uma forma diferente. Para cada um eu fiz um pedido, eu fiz um agradecimento, e eu consigo perceber essa vela queima, entender como é que ela se comporta, sempre olhando a ela, trazendo para nós, para nossa simbologia, para aquilo que nós temos, talvez de mais importante, mais relevante na comunicação visual, são os símbolos. Então nós criamos fora os símbolos que para nós dizem respeito, nos aquece a alma, aquece o coração e torna possível a ligação. Local. Há quem diga, os antigos diziam, que não se pode fazer acender uma vela, não se deve acender uma vela dentro de casa, compreendendo ali que ao acender a vela você está invocando entidades ou antepassados ou espíritos que possam lhe perturbar. Da mesma maneira como várias outras crenças são atribuídas a práticas semelhantes. Acontece que, num tempo remoto em que não havia mesa, cadeira ou estante, todas as práticas religiosas aconteciam sempre ao chão, no piso,
sempre em contato com a nossa mãe terra, sempre em contato com a natureza. Então, associar a ideia de acender um toco no chão à energia da esquerda ou apenas ao orixá Omulu não passa de uma crendice, efetivamente. A ideia de ter uma vela acesa dentro de casa, dentro da linha de Umbanda, nós apenas não recomendamos que você faça atos votivos, ou seja, acender uma vela, ter um toco, de entidades de esquerda, porque elas são efetivamente cultuadas dentro de uma casa, de um terreiro, ou dentro ou na porta, ou do lado de fora da sua casa, aonde efetivamente essas entidades trabalham, onde elas permanecem. São entidades que comunicam muito bem, que fazem todo esse trabalho de limpeza, de estabilidade, são excelentes mensageiros, são entidades que se manifestam com maior facilidade em todos os médiuns, praticamente, pela proximidade que tem com a densidade da matéria humana. Mas são entidades que nós pedimos que ele guarde a porta. Nós não pedimos que eles estejam dentro de casa, exceto em momentos de limpeza. Justamente para que nós tenhamos a consciência de que a resposta, o caminho, ele aconteça ali, dali para frente, e dentro da nossa casa, do nosso casuar, né, como as entidades carinhosamente chamam nossos lares, ali reine a direita, reine a energia de pretos velhos, de caboclo, de baiano, de boiadeiro, energias que trabalham com estabilidade de ambiente e não efetivamente com a limpeza a todo momento, né? São entidades que são equilibradoras por essência e não efetivamente entidades aguerridas ou mais altivas, que sempre manifestam uma energia, não em demasia, porque seria presunçoso, mas mais altiva. Então, essa é a única prática que não se recomenda fazer. O ato de acender uma vela para uma entidade ou para um orixá dentro de casa pode acontecer. Em geral, a recomendação é que essas entregas, esses atos aconteçam em locais acima da nossa cabeça. Além, assim, a leitura disso é muito mais lógica do que se parece, do que se pensa. Nós temos um ato de conexão ao sagrado. E no ato de conexão ao sagrado, sempre que falamos em sagrado, em sacro, em Deus, em Jesus, em Orixá, em Vodum, sempre temos uma ideia de iluminação, e essa iluminação ela sempre faz sentido para cima. Por conseguinte, acender um toco na sua casa é um ato que preferencialmente se fala fazer acima da cabeça. Por qual motivo? Quais motivos? Reverência, eu reconheço que sou abaixo daquela energia. Eu olho de baixo para cima, aquele toco, aquela oferenda, e quando olho para cima, é lá que eu me conecto com o mundo sagrado. Ele está acima de mim. Eu respeito aquele ponto está acima da minha existência. Então, o ato de você fazer uma firmeza, mantê-lo alto, ele traz N outras simbologias que facilitam a compreensão humana do ato que ele pratica. Além disso, naturalmente, tem a questão de segurança, de estar mais inalcançável, você não precisa estar preocupado com criança ou com pessoas que talvez não entendam esse ato, né, que talvez não tenha compreensão sobre aquilo e que acabe acessando. Mas, sobremaneira, sem a menor dúvida, o ato de estar acima da cabeça é o exercício de erguer o queixo, olhar para cima e entender que nós somos pequenos, entender o nosso tamanho. No decorrer da aula, houve uma pergunta a respeito de firmar o toco para antepassados, ou para familiares e parentes e amigos que faleceram há pouco tempo. Em geral, o ato de acender um toco é um ato de proximidade, um ato de busca
por acalentar também, por acolher também, mas sempre que nós fazemos isso, em geral, nós estamos buscando respostas, buscando proximidade, buscando a bênção. É a vela para se acalmar, é a vela para o anjo da guarda, é a vela para nos lembrar do orixá, é a vela para agradecer. E quando nós temos uma firma, um toco firmado com a intenção de alcançar um antepassado, nós recomendamos que esse alcance aconteça com uma comunidade espiritual, que em Yorubá seria o Ebé Orum. Ou seja, você trata de todos os teus antepassados, ou seja, a minha esposa e o meu filho não são meus antepassados, né? Quem foi meus antepassados são os meus pais, meus avós, bisavós, aqueles que vieram antes de mim. E essa firma, esse toco, ele sempre direciona ao mundo espiritual uma palavra, um gesto de agradecimento, de perdão, uma aproximação mais no sentido de reconhecimento de presença. Só estou aqui porque antes vocês vieram e prepararam a terra para que eu estivesse aqui. Se a ideia é alcançar um ente querido, um familiar, um amigo, que teve sua passagem recente, há menos de 5 anos, 3 anos, pelo menos, a recomendação é que se faça isso em local que você tenha maior capacidade de dar sustentação àquele que fez a passagem e, por algum motivo, esteja ainda transitando, ainda em fase de recuperação de consciência, se refazendo o seu corpo espiritual. Então, o ato de você acender esse toco dentro de casa, infelizmente, eu costumo não recomendar, obviamente não há proibição para nada, mas não se recomenda pelo ato de que neste trâmite você pode atrair a atenção, o olhar dessa pessoa, ainda com maior intensidade, né? Ainda com maior um gesto que ganha uma outra proporção, e fazendo mal ao desenvolvimento, ao caminho dele que se foi ou dela, e também, naturalmente, para você, para sua família e para sua casa. Então, dentro de casa, cuido de mim, das minhas coisas, das minhas entidades, dos meus orixás. Dentro da minha casa, eu agradeço e cuido do meu bebê Orum. E fora da minha casa, em chão fechado, eu vou cuidar de Exu, ou em canto aberto, eu vou cuidar de Exu, e dentro de terreiro eu vou cuidar de antepassado, dentro de igreja, em ambientes que sejam preparados espiritualmente para acolher, caso este ente querido precise e busque ajuda. Ainda no termo firmar, existe firmar a cabeça. Firmar a cabeça nada mais é igual nós temos ali a alusão no sentido figurado do Aurélio, firmou seu ponto de vista. Neste caso, firmar a cabeça é literalmente o que quer dizer no ipsis literis da palavra. Então, é fixar a cabeça ou em um ponto, ou em um local, ou no nada, simplesmente é esvaziar. A cabeça, o racional, ele precisa estar estável para potencializar a capacidade de mediúnica de incorporação ou de desenvolvimento, seja lá qual for. Então, o termo firmar a cabeça significa ou a esvaziar, ou afirmar em um direcionamento e ali ficar, para conseguir deixar que o restante, o corpo, relaxe e o desenvolvimento mediúnico possa acontecer. Curiosidade sobre isso seria o termo firma, que é utilizado no fechamento de guias. As guias que são colares feitos de miçanga, de cristais, de pedras, e que são utilizados dentro do ritual de Umbanda. Então, guia é um elementar de Umbanda, sem a menor sombra de dúvida. Nós temos no encerramento desta guia sempre uma firma, que nada mais é do que uma pedra mais graúda, uma, uma louça ou um vidro, né? Isso tem vários materiais que se usa para se falar de guia, mas o fio em si é feito inteiriço ou com vários elementos, e o fechamento desse fio, no ato de fechar o fio é que você torna esse fio sagrado.
quando você amarra esse fio, ou queima a ponta, ou risca, ou corta, você faz essa guia, esse fio ter a vida, tornar um objeto sacro. E nesse ato, então, você utiliza uma guia, uma firma, que é ou louça, ou cristal, ou pedra mais graúda, maior. Nessa firma, você sabe aonde é a nuca, né? Então, entre todos os pontos da guia, a firma, ela fica na nuca. É uma maneira de você identificar tanto de costas quanto de frente, de que entidade se trata o fio, né, a guia, daquele cavalo, daquele médium. Lembrando, mais uma vez, que a guia, né, os fios de conta, os colares de Umbanda, de Candomblé, eles são uma herança efetivamente do povo Bantu e não do povo Yorubá. O povo Yorubá utiliza fios sempre sacralizados em atos de sacrifício, de imolação, e são poucos, um, dois fios, e sempre para cargos muito altos, de Arabá, de Babalau, outros degraus de desenvolvimento. Então, é isso. Firma, firmar, toco e guia. Evas, em Yorubá, eu é. Aí tem uma citação bem específica de povo Queto. Eu acho que é uma forma de entender quanto isso é importante dentro da cultura, do culto de nação e de onde nós trazemos isso também, xamanismo e outras fontes, mas sempre com o mesmo caminho, né? Eu é Bobô Nitchegun. Todas as folhas têm o poder de curar. Eu é Bobô Nitchegun. Essa expressão, ela traz uma leitura dúbia, e quando nós falamos que todas elas têm o poder de curar, obviamente nós estamos falando de erros e acertos. Até se construir a consciência que tem hoje, nós passamos, portanto, em diversas fases, e essas fases, naturalmente, você descobre que as plantas que podem curar, mal utilizadas, podem causar danos à saúde, à saúde espiritual, emocional, e aí vai. Então, entre tentativas, erros e acertos, nós temos as primeiras anotações sobre o uso de ervas no sentido de cura em Mesopotâmia, 2.600 anos antes de Cristo. São os primeiros elementos que falam de ervas para cura. Depois disso, medicina chinesa, 2000, pelo menos 2000 anticristo, práticas xamãs indígenas, aborígenes, sem tempo, não se sabe desde quando, mas se sabe que desde sempre. Hoje nós temos fitoterapia, que é uma ciência, tanto popular quanto efetivamente medicinal, que busca resposta a curas de problemas físicos através de consciência, de uma consciência ampla, tanto de envolvimento emocional com o físico, as psicossomatizações, como questões, heranças, questões espirituais que se manifestam na matéria, e vai tratar disso de uma maneira holística. Florais de bar, que são também práticas comuns ainda hoje, e provavelmente por muito tempo, diz respeito à extração do óleo essencial dos florais, das flores, em processos distintos, ou de contato com o sol, contato com a energia solar em água, e deixa aquilo decantar, ou com infusão. Mas, no geral, florais de bar também reconhece essa ideia de transcendência de uma cura, uma busca por uma cura que seja holística, completa, espírito, emoção e corpo. Ainda no mundo de cura, ligado muito à natureza, ao eué, né, às ervas, temos a aromaterapia, que utiliza essências de plantas, flores, troncos e diversos outros elementos da natureza, com a ideia de produzir referências olfativas que nos leva a pontos de maior excitação ou calma. Para determinadas linhas esotéricas, fala de atração, ou
afugentar aquilo que não se deseja. Então, a aromaterapia vem também com um complemento ainda no universo do natural, da flor, das plantas como um todo, complementando essa visão extremamente ampla. Dentro do ritual de Umbanda, as ervas têm um papel extremamente forte, extrema e totalmente forte, presente em todos os momentos, em praticamente todas as giras, em todos os atendimentos. Seja no pitos, né, porque queira ou não queira tabaco, nos banhos, nas defumações, e aí vai. Falando um pouco de banho. Então, nós temos banhos que são praticados com diversas intenções. Deixa eu falar um pouco mais disso agora, mas eles nascem de dentro da cultura iorubá, de um mito criacional ligado ao San, que é o detentor do poder das ervas. Esse mito fala que o San estava preparando ervas e em cada preparação que ele fazia, ele descobria funções, energias e influências que aquelas ervas teriam em cada ser humano, em cada orixá, em cada canto que esteja. E no decorrer dessa preparação, os orixás se encontram e conversam entre eles, e eles tomam consciência de que o San seria, portanto, o orixá, a entidade, o orixá, a energia mais importante da natureza, mais importante do mundo, por ser detentor de todo o conhecimento das plantas, ervas, flores, e combinam entre eles que Yansan faria um furacão, um grande vendaval e que levantaria aquelas plantas e espalharia aquelas plantas por todos os cantos. E assim foi feito. Então, no meio de sua preparação, Yansan vem, ergue aquelas folhas, espalha aquelas folhas por todos os cantos, e cada orixá busca a sua, encontra a sua. E ali você começa a ter associação de erva com orixá. Isso sim é uma das heranças que vem efetivamente da raiz do culto de nação. Ele vem efetivamente pronto da África, não é uma coisa associada no Brasil. Isso já acontece na raiz africana, de onde efetivamente você associa um orixá, uma força divina, a uma erva ou algumas ervas para um orixá. Nós temos folhas secas e folhas verdes, né, as frescas. A diferença de uma para outra, naturalmente, é o processo em que ela sofre. A fresca, ela foi efetivamente colhida no ato, ou recente. Ela ainda conserva as suas propriedades hídricas. Ela continua sendo uma fonte de água. Ela tem caldo. Enquanto a folha seca, ela já não dispõe dessa mesma quantidade de água, ou não dispõe de água, e tudo aquilo que ela tinha para oferecer neste conteúdo evaporou. A maior parte fica ainda no físico, né, no que resta da, da sua massa, mas efetivamente parte da tua propriedade curativa, litúrgica, ela se desfaz. Então, dentro da nossa nação, nós efetivamente priorizamos as ervas frescas quando nós falamos de banho. Banho, nós tratamos da erva como ela fresca, naturalmente, dentro das possibilidades que nós temos. Se estamos num local ermo, onde não dispomos, por exemplo, de acocô, né, uma planta especificamente africana, de difícil localização no Brasil, nós temos ela seca e nós precisamos do acocô, nós vamos buscar utilizá-la. Nós vamos fazer todo o sasan, toda a preparação da erva para ativá-la dentro do que é possível. E nós vamos utilizá-la, sem a menor dúvida. Mas a preferência para banhos é que sempre trabalhemos com as ervas frescas. Todas as plantas e flores e troncos, todos os minerais que vegetais que nós utilizamos numa preparação de banho, ele detém um óleo que é determinado como óleo essencial, ou seja, o óleo, o caldo, a essência que a planta carrega.
Para que a gente tenha a capacidade de extrair esse óleo de maneira correta, existem métodos que nós vamos falar a seguir, de infusão, decocção ou maceração. E este é um dos outros motivos, um dos motivos adicionais, para que a gente sempre dê preferência para a erva fresca e não para a erva seca. Existem diversas associações quando o assunto é eué, é folha, é erva. Entre elas, orixás, que nós já falamos, entidades, obrigações, assentamentos, planetas, zodíaco, runa, santo católico, deuses gregos, e por aí vai, dias da semana, e por aí vai. Então, a associação de elementares, ela, dentro da Umbanda, reconhece diversas maneiras de serem associadas, sendo que dentro do culto de nação, a gente sempre olha a regência, sempre olha a necessidade daquele filho, né, daquele assistido, o que ele realmente precisa se alimentar das forças maiores para que ele efetivamente se aproprie daquilo que faça diferença na vida dele. Quem pode ou deve fazer o uso e em qual circunstância? Todos podemos fazer uso de plantas, de ué, todos podemos e devemos. Uns mais, outros menos, com maior ou menor frequência. Mas a ideia de ter o contato com a natureza, que é uma das premissas da Umbanda, é justamente possibilitar essa experiência. E estar na presença de uma cachoeira e se alimentar do que ela tem a te oferecer. Estar na presença de uma planta, de uma árvore, e entender o que ela tem para lhe oferecer. Sempre num sentido de fortalecimento do seu Deus, do seu ori, da sua capacidade divina que você alimenta dentro de você, dentro da sua necessidade física, para que você tenha respostas daquilo que você precisa, respostas de cura, respostas de restabelecimento, respostas de melhoria em processos de depressão, resposta em melhoria em equilíbrio e ansiedade, e por aí vai. Com qual frequência, de que forma você vai usar isso? Em geral, ervas, como disse a frase, né, o dito popular Yorubá, todas as folhas têm o poder de cura. Todas as folhas podem curar, mas naturalmente, algumas delas podem te trazer prejuízos. Em geral, nós associamos sempre uma utilização de erva a uma necessidade, e essa necessidade a uma prescrição. Então, uma entidade, um guia, um babadorixá, um irmão mais velho, uma mãe maior, mãe menor, essas pessoas que têm mais tempo de chão, de estrada, conseguem recomendar o uso de planta adequada e de forma adequada. E mesmo não sendo uma pessoa que recomende isso de forma clara, um ser dentro da sua necessidade, existe naturalmente a recomendação maior de uma entidade, de um jogo, de uma resposta em Babalorixá, em trabalho, né? Em execução do exercício do seu sacro ofício. Então, a melhor coisa é utilizar sempre com recomendação. Não havendo recomendação, existem algumas que são um pouco mais seguras ou tendência a que sejam elementos mais universalistas, que pouco podem trazer de prejuízo a você. Vamos falar disso daqui a pouco. Como se dá a preparação de um banho? O banho, como todos os atos litúrgicos dentro de Umbanda, ele também é um ato que exige atenção, entrega, conexão ao sagrado. Então, nós temos um primeiro ato, aqueles que têm possibilidade, naturalmente, que moram em cidades muito urbanos, centros urbanos não têm essa possibilidade, mas quem tem, buscar a busca da colheita, de retirar aquela erva diretamente do pé. Esse é um dos primeiros rituais que se faz
saudando em conexão ao sangue, a licença à erva para que ela possa ser retirada em benefício seu, ou de seu filho, ou de seu irmão de fé ou de sangue. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é a ativação daquela erva, a atribuição a ela de poderes efetivamente sacros, o ato de ter contato com aquela erva enquanto você lava, enquanto você organiza os elementos. Você vai já se conectando, conversando com o seu mundo espiritual, com a sua comunidade, com as suas entidades, com os seus guias, e ali você vai ativando aquela erva. Existem pontos, aduras, oriquis, que podem ser utilizados dentro de um ritual de ativação da planta, mas não necessariamente um cântico iorubá ou uma reza pronta. É um contato com o mundo espiritual que pode ser feito por uma conversa. O terceiro ato é a preparação em si. Então, já temos a erva colhida, já temos a erva limpa, organizada. Vamos buscar nossa recomendação, que sempre tem um toco, mais uma vez uma vela, onde você ali materializa seu pedido, materializa sua aproximação ao sagrado, simbolicamente. E nesse ato, você já tem três caminhos a seguir. Um deles, que é o amaci. Amaci ou a maceração, ele é o ato de que essas ervas frescas sejam quinadas, quebradas na mão, até virarem farelo, virar pó, até onde ela já não esteja mais sólida. Qualquer erva, em geral, você consegue levar para esse ponto, vai cuidando dela, fazendo ela se tornar mais líquida e naturalmente toda a sua propriedade se solta naquela água que é uma água fria, natural. Não se faz a macia em água quente ou nem água naturalmente fria propositalmente. É em tempo comum, em água em estado natural. Em geral, a macia se recomenda fazer em água doce. E em geral não. Basicamente sempre ela acontece em água doce, preferencialmente de nascente ou de nascente ou de cachoeira, mas obviamente na falta a da torneira mesmo. Água doce, água que nós bebemos. Então quina e está pronto. Pode deixar descansar um tempo e utilizar com a recomendação do seu guia, do seu babalau, do seu babalorixá. Se ele é do pescoço para baixo ou da cabeça para baixo, do ori para baixo. A decocção é um ato de ferver, em geral associado a elementos densos, troncos, cascas de árvore, elementos densos, como canjica, um elemento que é muito duro, muito maciço. Então, a decocção é o ato de deixar em fervura, em ebulição por 10 minutos, aproximadamente de 10 a 15 minutos, e abafar. Então, ferveu, fez a bolha, coloca os alimentos e deixa ele por 10 a 15 minutos, desliga o fogo, abafa e deixa até o ponto em que foi recomendado. Se ele é frio, se ele é quente, se ele é morno, se ele é mais morno, mais frio, e aí vai. O outro jeito de fazer, que é o jeito mais comum, é a infusão, que é o ato de ter a água em estado pré-ebulição. Ele ainda não chegou nos 100 graus, ainda não está fazendo as bolhas da fervura, e ali você joga o mato, ali sim, cabe mato, cabe a pétala, cabe pequenos elementais como cravo, e aí vai. Então, dentro da infusão, você tem tudo aquilo que é maleável. Ali, nós não mexemos. Coloca as plantas ali, ou a planta ou as plantas, e tampa. E deixa descansar pelo tempo que for recomendado. Normalmente, até ficar morno, tampado. Em geral, a recomendação que se faz é que o tampar
desses preparos sempre aconteça com pano branco. Então você cobre com pano branco e deixa descansar. Na ausência do pano, a tampa. Na ausência da tampa, o prato. O que importa é a água, é o mato, é a preparação correta para a extração do óleo essencial e tudo que fez antes de ativação daquele mato. Não necessariamente o pano pode ser um impeditivo de se fazer o ritual. Existe banho frio, existe banho morno, existe banho quente. Eu não estou dizendo da associação de uma erva a um tratamento, né? Tem ervas, como nós vamos falar logo abaixo, tem ervas que têm características agressivas ou folhas quentes. Não necessariamente esse banho tem que ser quente. A folha tem essa resposta. E essa quentura não é exatamente a quentura de calor, mas a quentura de movimento, é a quentura de energia, não a quentura da sensação térmica. Então, existem os banhos quentes, frios, mornos. Os mornos mais para quentes, mornos mais para frio. E a separação do que é banho de ori, que é banho de cabeça, e o banho que é de pescoço para baixo. A definição, se o banho ele é morno, quente, frio, ou mais para morno, para quente, para frio, acontece sempre pela entidade. Não tem uma lógica que possa ser atribuída mais da necessidade, responde pela necessidade do corpo ou do ori da pessoa. Em geral, os banhos são mornos, frios ou quentes. E aí, aquela erva que a ideia é te movimentar, você consegue utilizá-la num ponto morno mais para quente, ou morno mais para frio, se ela for para te acalmar, te abrandar. Em linhas gerais, essa definição de temperatura, ela deve ser perguntada para aquele que te recomenda o banho, seja uma entidade, seja um babá, uma orixá, um sacerdote como um todo, ou alguém que já conhece de Eué, já conhece dos segredos das folhas, se sente preparado e você confie, né? Essa relação tem que existir para que você consiga efetivamente ter sucesso no que você busca. E aí sim a explicação do porquê disso. Em geral, os banhos do amaci sempre será frio. Da decocção, ele vai ser, em geral, morno ou morno para quente. E todos os que são de infusão é morno, morno para frio. Existe uma lógica para isso. O ato de você deixar a infusão não chegar em ponto de ebulição, é você deixar as plantas descansarem até chegar no ponto do banho, ele já está morno. É o tempo que precisa de 15, 20 minutos para que todo aquele óleo essencial se solte na água. Em geral, esse tempo, dependendo do volume de água, já é o suficiente para que ele esteja morno. E é dali para baixo. Então, um ponto importante a ser discutido é a temperatura. Lembrando que nós estamos trabalhando um elementar, que é uma planta, um eué, e um outro elementar, que é um corpo. Então, as duas coisas têm que ter sentido para aquela finalidade que você busca. A separação entre ser cabeça ou pescoço, né? Ori, que é o nosso Deus individual, nossa cabeça, aqui em cima, ou pescoço, existe recomendações que vão. Primeiro, o Ori, isso foi uma pergunta feita também na aula, e eu acrescentei esse tema. O Ori é o nosso Deus individual, nossa maior referência e nosso contato, o local por onde nós acessamos a nossa inspiração e a nossa prática do sagrado, que acontece ou no Ori, para a linguagem de nação Yorubá, ou no chakra coronal. Então, essa região da cabeça, em geral, nós utilizamos sempre com banhos recomendados, banhos prescritos por entidade ou por um jogo, que responda à necessidade do Ori, à necessidade da cabeça, e não à necessidade do corpo. Se nós banhamos o corpo do pescoço abaixo, nós pegamos 5 chakras a serem trabalhados. Se for falar em chakra, em linguagem oriental, nós vamos falar daqui para baixo com um equilíbrio
de nutrição, de equilíbrio efetivamente físico, muito mais do que a inspiração ou o sagrado. Então, nós separamos a cabeça aos cultos em que se tenha certeza do que faz, ao culto em que você tenha necessidade do seu ori ser lavado, limpo, energizado, ou alimentado, é um ritual bem específico. Então, banhos, no geral, é recomendado que se faça pescoço abaixo, e a exceção é aquele banho que se recomenda fazer no seu ori, tanto dentro de culto de nação ou diversos outros. É muito comum você perceber a recomendação de não se deixar brincar com tapa na cabeça, colocar a mão na sua cabeça, no seu ori, no seu cabelo. Se fala muito sobre não permitir que uma pessoa qualquer que você não tem referências seja o seu cabeleireiro. E aí vai. Então tem épocas que você recomenda não usar por conta de um reconhecimento muito sério, muito claro da importância da cabeça na vida da pessoa. Ervas quentes ou agressivas. Essa classificação, eu me aproprio dela. É um livro do Adriano, cara, Adriano Hervero, que é o jeito popular de chamar. Se não me engano, Adriano Gonçalves. Eu confirmo o nome dele e coloco no grupo para vocês. Todo o mundo Umbanda sempre chama de Adriano Hervero. Então, ele achou uma maneira de explicar isso. Essa maneira não é exatamente universal, mas é uma maneira de tornar fácil a compreensão, ser o primeiro passo no contato com o mundo do Eué, das folhas sagradas. Então, aqui ele divide as folhas entre quentes ou agressivas. Quentes, mais uma vez, não é o ato de ser quente em temperatura, mas o ato de ser quente em atitude. Ele é uma erva que te atribui energia suficiente para você se movimentar. Ela vai te dar o que te falta para que você possa tomar uma decisão, seguir por um caminho, levantar a sua autoestima, levantar a sua consciência, sair de uma condição em que você esteja subjugado e por aí vai. Então, uma erva que são ervas que te trazem resposta e movimento. Dentre elas, aí nós temos específico algumas citações que eu trago apenas como alusão, né? Aroeira, Arruda, Espada de São Jorge, ou Ogum e Santa Bárbara ou Inhaçã, Guiné, pimentas como um todo e diversas outras. Ervas mornas ou equilibradoras, o próprio nome sugere. Ela não vai te empurrar e também não vai te derrubar. São ervas que vão te equilibrar, te deixar estável, te trazer tranquilidade, não arrefecer, mas fazer você dosar seu gasto de energia, te fechar. Ele é muito utilizado, as plantas usadas nesta categoria, utilizada pelo Adriano, ela faz para nós muito sentido quando falamos de processos de desenvolvimento mediúnico, nos momentos em que eu quero abrir esse canal mediúnico ou inibir esse canal mediúnico. Então, dentro dessa caixa, ervas mornas ou equilibradoras, existem também essas ervas de desenvolvimento que fazem todo sentido, já que o desenvolvimento mediúnico requer ou sugere um equilíbrio do médium, da sua cabeça, da sua atitude. Ervas frias ou específicas. Aqui nós entramos em processos, né? Processos que respondem a uma necessidade momentânea, seja ela qual for, seja de um descarrego, seja energia para fazer uma mudança, atração de uma resposta ou de alguma coisa que precisa, ou expurgar alguma coisa que precisa ser expurgada, prosperidade. E aí tem dezenas de assuntos dentro desse mundo e que fazem necessário uma combinação de ervas. Então, você não usa só erva quente, nem só ervas mornas. Você utiliza ervas que combinadas produzem um efeito de erva que pode ser chamada de fria, que te desacelera, que te desenergiza ou que te energiza a um extremo.
ou que te movimente sem grandes preocupações com consequência, ou que te traga efetivamente um acalanto num ponto específico do seu corpo. Talvez não seja um banho, sim, a colocação de um placebo. Então, se tem diversas formas de tratar de ervas quando fala de específicas. E aí é um mundo em que, basicamente, o principal elemento dessa categoria é o ato de ter a combinação de elementos, não só uma estrutura, mas uma combinação de diversas estruturas. Existe um banho em culto de nação, que é um banho bastante difundido, muitas vezes mal utilizado, mas é um banho de extremo poder, universal. Isso praticamente todas as casas de nação que reconhecem o fundamento iorubá usam, e outros, né, Jeje, Bantu, acabam utilizando, que é uma, chama Abo, e é uma combinação de diversas ervas, em casos que não se pratica a imolação, o sacrifício animal. Você usa apenas ervas, dezenas de ervas, em geral que entram em processo de decomposição. Elas não só soltam o que elas têm de óleo essencial em processo de contato entre ar, água e sol, como ela também se decompõe efetivamente na água. Em geral, o abo é um banho muito específico, usado em rituais bastante específicos, iniciações, fechamentos, camarinhas, e nas casas em que você tenha o culto de nação presente, a imolação animal, você também encontra dentro do abo o sangue, a presença de sangue ou partes animais em decomposição. Então é um banho que, dependendo da casa que você frequente, ele em geral vai ter um odor extremamente marcante e é usado em rituais extremamente específicos. Então, dentro da nossa casa, o abo existe. Ele é um abo realizado de elementos 100% vegetais, ervas, basicamente ervas dandá, as favas, elementos da natureza. E ele é um banho de um poder efetivamente único. Não há nenhuma casa que pratique, que seja de culto de nação, que tenha o abo e que não reconheça o poder que tem. Falamos um pouco antes sobre banhos seguros. Um pouco antes, eu disse que falaria depois, e agora chegou o momento. Banhos seguros são banhos que vão ser recomendados por mim agora, mas que eu quero que entenda que essas seguranças significam o quê? São banhos, em geral, universais, que não vão descarregar uma pessoa a um ponto em torná-la energeticamente inviável, mas também não são banhos que possam te potencializar uma energia que já está bagunçada, se tornar ainda mais. Dentro desse universo, para crianças, pessoas até 7 anos, um dos banhos mais seguros é o banho de arruda, ou a utilização dos galhos de arruda no travesseiro ou no local de dormir. O banho de arruda, normalmente, quando se faz em bebê, ele pode ser misturado ao próprio banho da banheira, da bacia, e ali você deixa aquela erva, primeiro se prepara, como qualquer outro, depois mistura na água e deixa ali. Não é específico de jogar no corpo, mas sim de imersão. É um banho que só traz coisa boa. Tanto equilibra quanto aproxima energias boas, faz com que a criança, o bebê se acalme consideravelmente. A arruda é também utilizado para adultos e velhos e todos os demais faixas etárias em situações. É um banho seguro, um banho que vai te atribuir, quando na fase adulta, já vai te atribuir uma energia, também uma energia de equilíbrio. Ele não vai ser um banho que vai te agitar, te perturbar, ele vai te ponderar. Para adultos também, o louro serve também com extrema serventia para aqueles dias em que você sente seu corpo derrubado, sua energia se esvai.
o louro tende a ser um grande potencializador de equilíbrio, uma ponderação que vai te fazer desacelerar e dar tempo para que seu corpo se recomponha. Todos eles que sejam esses banhos universais, sempre pescoço abaixo. O terceiro, que seria uma referência segura, é o banho de Guiné. O banho de Guiné ele tem uma propriedade muito específica para a melhoria do estado físico, o corpo em si, também do pescoço para baixo. Ele é um banho que atribui uma energia muito positiva, trata de dores, trata de mal-estar físico e de perturbações como um todo. Não se recomenda, em hipótese alguma, você fazer por conta própria banhos de sal grosso, banhos de pimenta. São banhos muito extremistas de ponta a ponta. Ou aroeira vermelha, aroeira que seja a mansa. A mansa ainda pode ser utilizada quando você busca uma ponderação com movimento, um equilíbrio um pouco mais altivo do que uma ponderação pura. Mas a aroeira braba, a aroeira vermelha, já não. Já é um banho mais específico que vai te trazer uma resposta e uma regência que pode ser indesejada. Nesse mundo de ervas, existe uma outra citação em Yorubá que diz respeito ao não iniciado, ou seja, aquele que quem não viu nunca, não pode deixar ver nunca. Isso faz símbolo às mulheres, mães africanas que carregam seus filhos nas costas com aqueles panos que trespassam a mãe várias vezes. Então ela encaixa o filho ali e ele passa boa parte da vida vendo nuca, ou seja, ele não vê mais nada além de uma nuca e as laterais. Ele aprende, ele segue a mãe. Então se compreende que quem não é iniciado, quem não viu nunca, não pode saber os segredos do mariô. Mariô é a folha do dendezeiro, é um dos grandes símbolos do Eué. É o símbolo que nasce no miolo do dendezeiro, em meio a espinho, uma condição inóspita. Ele sai dali, desponta em meio aos espinhos e busca a luz no lugar mais favorável que tenha. Um local que sai de onde não tem água, de onde não tem propriedades que possam justificar sua presença. Ele simplesmente brota, desponta e vence as adversidades. E se torna um grande símbolo da cultura de nação. Então, Mariô, essa expressão Yorubá diz respeito a essa leitura de iniciados. Isso, mais uma vez, é culto de nação. Quando nós trazemos isso ao culto Umbanda, em que a Umbanda é extremamente aberta, a ideia de que você consiga trazer cada vez mais cultura, mais conhecimento e dar às pessoas ferramentas para viverem melhor, para se conectarem melhor à natureza, ao seu equilíbrio, obviamente. Para nós é melhor que seja assim. Obviamente, guardadas as proporções dos segredos efetivos das magias e tudo aquilo que diz respeito efetivamente ao sacerdócio, a quem vive por escolha ou por destino, responsável por cuidar da cabeça sua e de outros. Defumações. As defumações surgem como elementos também difundidos. Então, a ideia seria da defumação um símbolo que é adotado pelo mundo católico, esotérico, judaico, místico e diversas culturas, sempre indiano, né? O povo oriental como um todo sempre usa muito fumaça, muito incenso, e tudo isso sempre remete à ideia de dispersão, dispersão e direcionamento. Então, aquilo que se solta ao ar, aquilo que se faz presente numa fumaça que se dispersa no tempo e vai aos céus, alcança o inalcançável. Não se sabe onde parou a fumaça, até que altura ela chega, ela simplesmente vai onde tem que ir,
alcança os cantos onde tem que alcançar. Dentro do mundo católico, se utiliza a defumação como forma de viabilizar o encaminhamento das orações aos céus. No mundo esotérico, nós temos a leitura de dispersão de miasmas e larvas astrais, energias não desejadas que se impregnam em coisas e pessoas. Existe umbanda esotérica, existe umbandas que não são esotéricas, mas que também utilizam o mesmo conceito, ou seja, é algo útil para nós. Existe o conceito místico, a ideia de que uma defumação possa trazer, agregar poderes adicionais de atrair ou de repelir. Então, ele consegue, talvez, atrair uma resposta, dinheiro, emprego, com a utilização de defumações. Dentro da cultura iorubá, como nós dissemos no caso do abô, por exemplo, do banho, fica muito clara a ideia de que para o povo iorubá, o excesso, o cheiro em excesso, o cheiro desagradável, ele facilite no tratamento espiritual. Lembrando que quem não quer, ninguém gostaria, em sã consciência, estar presente, estar próximo de uma pessoa que não tenha bom odor, né, ou que esteja com mau odor. Nós normalmente afugentamos essas pessoas quando estamos mal cheirosos. E a ideia segue o mesmo princípio. Por nós termos uma interação espírito-matéria, em que o espírito busca também uma experiência terrena ao aproximar de alguém encarnado, o ato de você sujeitar o corpo, o abô, um banho tão mal cheiroso, você afasta, inclusive, os seus problemas de ordem espiritual, a partir desse ato, dessa prática. E ali você agrega para o seu corpo diversos elementos que te purificam, energizam, descarregam e carregam no mesmo movimento, no mesmo tempo. Então, dentro da cultura iorubá, Bantu, Euefon, sempre houve e sempre haverá, creio, a ideia de que a defumação e o cheiro tenham poderes extremamente fortes, e ele ocupa hoje na Umbanda a ideia de ser um ato de purificação e de preparação, tanto de ambiente quanto de pessoas, corpos, né, os corpos físicos. Então, o fumaceiro acontece em atos de abertura de trabalhos. Ele está ligado à ideia de preparação do chão ou início, fundamento de abertura de uma gira. O processo ritualístico, então, que eu coloco ali destacado como item, ele está ligado, como eu acabei de dizer, à abertura de uma gira, a um cerimonial específico, talvez possa ocorrer no meio de uma gira, um pedido de defumação. Né? No decorrer de uma gira, uma entidade recomenda que se faça defumar talvez uma pessoa ou talvez um ambiente, por necessidade. Da mesma maneira como se banha o corpo e se atribui ao corpo o poder da erva, utilizando ela fresca, extraindo seu óleo essencial, com a defumação se utiliza dos elementares que restam naqueles vegetais, da mesma maneira, queimando aquilo e permitindo que aquilo, o seu cheiro, a sua propriedade, exale pelo ar. Existem formas de fazer defumação, que é itinerante, a forma em que você pega o turíbulo, que é o pote em que você coloca o carvão, e você sai espalhando essa fumaça em cada canto, na frente e atrás de cada pessoa, nas costas, né? Nas guias, atabaque, congá, no altar, nós defumamos cada canto de forma itinerante. E existe um método índio, né? Um método índio, utilizado por índios, enfim, fugiu a palavra, mas você utiliza o método indígena, boa, o método indígena, que é o ato de você
centralizar o defumador é, no, no, no- num canto que permita o acesso à fumaça a todos os cantos do ambiente. Ali você deixa a brasa pronta, deposita a defumação e a fumaça ganha o caminho, a direção que ela precisar. Então, dentro do processo ritualístico existe o itinerante ou o indígena. Nós usamos o turíbulo, que é o local onde você coloca os alimentares, o carvão, em geral, carvão vegetal em brasa. Essa brasa se recomenda que ela não seja feita utilizando elementares diferentes, como álcool, papel, óleo de cozinha, acendedores automáticos, em que você tem diversos outros elementos ali que também produzem cheiro e fumaça. Então, o carvão ele é aceso especificamente no fogo, não de outra maneira. É óbvio, se isso for possível, para quem consegue fazer dessa forma, para quem não consegue, o mínimo possível de interferência, de outras interferências é o melhor. Menos cheiro, menos fumaça, menos dispersão de energias adicionais. Os elementos que vão dentro de uma defumação são folhas, caules, troncos, ou seja, de uma árvore, de uma planta, de um eué, você utiliza absolutamente tudo, raiz, tudo. Não tem nenhuma dificuldade com isso. O único pré-requisito é que sejam efetivamente matérias secas. Não se consegue fazer defumar com matérias que estejam ainda com riqueza ou concentradas de recurso hídrico. Não dá, isso não vira fumaça. Resinas, aí nós temos os famosos bejuim, mirra, incenso, que são as resinas mais comuns, ou outros como o Ossum e diversos outros que surgem dentro do culto, como o que é utilizado em crina de cavalo, por exemplo, que já lembro o nome e repasso. Ou seja, os elementares são todos aqueles secos de densidade específica que permitam a queima e que tomem espaço onde eles passam, com cheiro e fumaça. O cheiro nem sempre é agradável, mas a fumaça ela é essencial. O uso em casa. A defumação, tanto quanto o banho, ele segue uma ideia de recomendação, segue uma ideia de que você precisa ter uma prescrição, um direcionamento de o que usar, quando usar, de que forma fazer. Em geral, defumações em casa são feitas, são praticadas com um material mais universal, com elementos mais universais, seriam eles alfazema, mirra, incenso, beijoim, abre caminho, muitas vezes, elementos que são o mais universal possível. E evita-se elementos que sejam efetivamente de ataque. Porque assim como ataca o corpo um banho que seja de descarrego, uma defumação de descarrego tem o mesmo poder. E, naturalmente, em contato com o ser humano, com o ambiente, perdão, ele pode também produzir efeitos de resposta, que aí, naturalmente, pode trazer situações desagradáveis. Banhos, defumações que podem ser utilizadas, eu já mencionei as mais clássicas, né? Então, as resinas, incenso, beijoim, mirra, alfazema, que é uma das ervas equilibradoras mais interessantes de ser utilizadas, folha, a casca do alho, muito usado para tratamento de quarto ou de casas que tenham criança pequena, para que ela consiga ter um sono bom. Casca de alho, apesar de ter um cheiro que não é tão agradável, mas o efeito da defumação é bom. Pó de café coado,
em energia de pretos velhos, também é uma energia que facilita a tranquilidade e o equilíbrio da casa. E esses são os efetivamente universais e que normalmente não produzem nenhum tipo de efeito que possa ser indesejado. Outros efetivamente precisam ter a prescrição, o caminho definido por alguém que entenda de Oé, do culto e da forma correta de se fazer. Um fumacê em casa. Em geral, a defumação em casa acontece com portas e janelas abertas. Em geral, isso acontece de dia. Em geral, há sempre uma pequena vasilha em que você coloque água e carvão. Esse carvão ele vai ficar, a princípio, flutuando. E pode ser que no decorrer da defumação ele abaixe, ele vai ao fundo, ele consiga puxar energia. E depois isso é descartado à porta da rua, fora de sua casa. Então, a princípio, essas são as recomendações generalistas sobre a defumação, e essa é a defumação. Ainda falando de elementares, dentro de Umbanda, nós já falamos de Pemba e pó de Pemba. Calcário hoje é o elementar que nós usamos comumente na Pemba. Então, um giz de calcário, denominado Pemba. Sal grosso, ossum, que é uma resina, uma árvore africana que se descobre ela sangrando, um magma ali que tem cor de sangue. Quando ela se rompe, ela tem essa resina que sai, pinga dela. E ali você tem o pó de Ossum, que é o pó da resina da árvore de Ossum. Ali nós temos um elementar super forte no culto de nação, associado ao Oxum, né, ao orixá Oxum, e símbolo dentro das casas, como a nossa, em que não se pratica a imolação ou sacrifício animal, um símbolo de substituição ao sangue animal, usando ele como símbolo de sangue vegetal. A fundanga, carinhosamente chamada dentro dos terreiros, que é a pólvora, é outro elementar extremamente forte, associado a rituais de limpeza e proteção. Os minerais, pedras e minerais no geral, são elementos associados a orixás, associados a entidades, muito utilizados em determinados cultos e também presente dentro da Umbanda. Aí, mais uma vez, associado a diversas fontes, mas nós reconhecemos pedras, cristais e minerais como um todo, como uma dos elementares usados dentro do chão. Reconhecemos o fumo remetendo isso efetivamente à presença da erva, à presença do tabaco, uma erva de extrema utilidade dentro dos cultos de Umbanda. Então, o fumo é utilizado de maneira, vou chamar de correta, sem presunção de acusar outros que fazem outros usos, mas o fumo ele é um elemento de defumação, um elemento de fumaça, e antes de tudo de tabaco. Ele tem o nome de pito. O pito, em geral, está associado a cigarro, que é uma maneira mais prática de utilização, né? O que a gente encontra industrializado, em geral, com custo mais baixo, mais acessível, mais prático, e acaba entrando dentro do contexto da Umbanda, substituindo o ato inicial, o ato primário, que seria o cachimbo ou o charuto, nessa ordem. O fumo ou o tabaco ele é utilizado, portanto, como um elemento de defumação. Essa é a finalidade que ele tem. E, em geral, eles são utilizados por praticamente todas as entidades em uma forma ou outra, uns cachimbo, outros charuto, outros cigarro, mas não por regra. Tem diversas casas que proíbem a utilização de cigarro, de pito como um todo, de fumo, por não entender que isso agrega ao corpo físico nenhum tipo de benesse. Tem outros em que efetivamente os médios não tragam, eles utilizam o cachimbo para a produção de fumaça, inclusive usando ele do contrário, né? Com a forquilha
voltada para a boca e a base, a haste voltada para a pessoa que está atendendo e ali por onde ele solta a fumaça e faz o fumacê que a entidade precisa para ajudar aquela pessoa. As bebidas alcoólicas são presentes em diversos cultos também, e na Umbanda elas também estão como elementar. Elas são usadas tanto rum, conhaque, marafo, que é a pinga, e outras bebidas, como a batida de coco e diversas outras, são usadas no decorrer dos trabalhos, ou para oferenda para a entidade de esquerda, ou para servir a entidades que estejam trabalhando em casas que permita esse uso. E uma das leituras que possui, que existe sobre isso, é que o álcool em efeito no corpo humano, ele consegue ter um poder muito rápido de queima. E queimando a energia que o álcool produz, você não lesiona, você não traz dificuldade para restabelecimento dos chakras do cavalo da pessoa com quem a entidade trabalha. Então, as bebidas alcoólicas, elas não são regra, elas são alternativas, são presentes, creio que na maioria dos terreiros, mas não é uma regra. As entidades não são obrigadas e os cavalos não são obrigados a aceitar a imposição de que se deve usar nem o pito, né, nem o fumo, nem a bebida, até porque quem oferece isso à entidade é o próprio médium. A entidade pode até pedir e o médium pode se recusar, explicando que não tem essa, por princípio, não adota esse tipo de prática. Então, vai aí do acordo feito da casa com o médium e do médium com sua entidade. Essas duas questões não entram como regra, mas sim como elementos de Umbanda que precisam ser ditos e compreendidos, né, de uma forma a jogar luz e eliminar tabus. Até aqui já foi muito conteúdo. Elementares de Umbanda, como nós já estamos percebendo, são muitos, e não caberia, não teria nem a pretensão de conseguir falar de todos num encontro como esse. Mas creio que a noção está dada. O último assunto seria ser Umbanda e a vida no terreiro. Primeira coisa a se falar sobre isso é a escolha de uma casa. Como se dá uma escolha de uma casa e como as pessoas chegam a uma casa. Em geral, a Umbanda, assim como acontece muitas vezes em tudo que se conhece do kardecismo, assim como se conhece tudo aquilo que se compreende como candomblé, historicamente, a procura por uma casa de Umbanda, em geral, diz respeito a uma necessidade, ou uma curiosidade. Uma necessidade limite em que você já não tem alternativa, você já não sabe para onde correr, ou por uma necessidade, ou por uma curiosidade maior, que aí está mais ligada a conceitos intelectuais do que efetivamente necessidades. A escolha de uma casa, ela não tem uma fórmula mágica, não há uma casa em que você vai chegar e vai ter um selo de acreditação, de certificação, dizendo que aquele terreiro é sério, de que aquele babadorixá ou aquela ialorixá são sérios, são estudiosos, são dedicados, são corretos ou não. Não haverá uma capacidade de você consultar um site e entender um site que possa fazer recomendação por ranking, qual o melhor ou mais seguro terreiro a frequentar. Como tudo que nós já falamos até aqui, não há uma Umbanda certa e uma Umbanda errada. Existem diversos tipos de Umbanda e elas precisam fazer sentido a quem pratica aquela Umbanda. Realmente, a última palavra que está naquela frase, que é a afinidade, é uma das coisas primordiais que precisam brotar da consciência de quem busca uma casa de Umbanda. Chegando ao estabelecimento, perceber como se faz a organização, perceber como que os filhos e os responsáveis, os sacerdotes, conduzem a comunicação entre as pessoas, como que eles recebem as pessoas que chegam de fora, perceber principalmente a comunicação de um filho com o outro, a sintonia que a casa carrega, a seriedade que ela tem,
na segunda, terceira, quarta gira que você frequente e perceber, viver isso, buscar se informar sobre como é a vida dentro daquele terreiro. E não há regras. Mais uma vez, cada casa tem as suas regras de convivência, tem as suas regras é, de convívio social, de convívio comunitário. O que é importante entender é que existe uma avaliação, uma simbiose, não, um paralelo, uma leitura paralela. Uma delas é a humana do Zé Carlos Pessoa, que chega a uma nova casa e experimenta aquela nova casa de uma forma a observar limpeza, higiene, organização, conduta, clareza de conversa, postura do responsável, da responsável, postura dos filhos, maneira de cordialidade em que sou recebido naquela casa. Esse julgamento não pode ser desprezado, porque você entrando para aquela casa, é ali que você vai passar boa parte do tempo, é ali que você vai depositar a confiança das coisas que você vai confidenciar, é ali que você vai dividir muitas vezes as suas vitórias ou as suas derrotas, seus infortúnios. É ali que você vai dedicar tempo. Então, a escolha de uma casa, ela parte sim de uma avaliação humana e não só de uma inspiração espiritual, não só, mas também. Então, o ser humano chegando à avaliação de estrutura, de tudo que já dissemos, acontece de forma praticamente automática. Num segundo momento, você começa a entender se as tuas entidades, os teus guias, são afins naquela casa, são bem recebidos, se a sua vontade de ir, ela existe, se estando lá, se você se sente bem, se a maneira como você tem respostas de quem cuida do seu desenvolvimento é satisfatória, e assim você começa o seu caminhar dentro da Umbanda, seja Umbanda branca, amarela, preta, rosa, seja ela esotérica, tradicional, Umbanda branca e demanda, seja qual for o nome que ela se atribua ou que alguém atribua a ela, independente disso, é importante que você tenha esse julgamento de valores que vai se construindo, essas afinidades que vão acontecendo. Dentro de Umbanda, iniciática ou não, de nação ou não, em geral, mais uma vez, não há regra, mas em geral, a figura do sacerdote, do babalorixá, é uma figura de alguém que vive, ou seja, alguém normal, alguém que não é endeusado, que não se posta como Deus, não entende que seja Deus, e se comunica com os demais de uma maneira mais próxima possível da equidade, uma forma de reconhecimento de falhas, de ser um ser comum, um ser que tem está numa responsabilidade diferente de cuidar de si e de outro, mas que compreende que ainda continua sendo um ser humano que está em evolução, que pode cometer falhas, mas que precisa corrigi-las, que pode ter dúvidas, mas que precisa se comprometer a buscar resposta, que pode, enfim, eu usei o termo ser vivente, me pareceu apropriado chamar de ser vivente, porque efetivamente é o ser que vive e que por opção, escolha ou destino está numa função, naquele momento, naquela casa, em que obriga a ter ainda mais responsabilidade para todos os efeitos, principalmente o exemplo. Existe aí, nós vamos separar as umbandas que são iniciáticas das que não são iniciáticas, até porque o nosso curso não é de candomblé e é de umbanda. Dentro do nosso mundo existem as umbandas iniciáticas. Dentro da umbanda iniciática nós temos o abian, que é aquela pessoa que está se ambientando, está conhecendo o espaço, já está participando das rodas, já está dentro da gira, já está vestindo branco. Esse é o Abian, é quem está conhecendo. O Abian se torna um Iao na linguagem português ou Iao na linguagem iorubá.
O Iaô, ele em tradução literal seria a noiva do orixá. A noiva, mas eu sou homem, como é que eu posso ser uma noiva? Sim, você é uma noiva porque na ideia iorubá, a noiva é quem cuida, a noiva é quem zela. Então, numa linguagem simbólica, você leva esse nome, Iabo, a noiva do orixá. É aquele que é iniciado, aquele que conhece o segredo do orixá e que consegue, começa a cuidar da sua própria cabeça, do seu próprio ori, pelo caminho que foi ensinado pelo Baba do Orixá. Existe nessas casas a iniciação que seria denominado também como feitura, coroação, camarinha, e outros nomes, diversos outros nomes. E essas práticas, elas são práticas fechadas, são rituais fechados que exigem uma morte simbólica e um renascimento simbólico, ou uma morte simbólica e um renascimento efetivo, onde você se reencontra com sua essência, com seu orixá, e ali você experimenta uma nova vida, agora desperto na companhia de alguém, num Deus, de uma divindade que você tem proximidade e que você deve cuidar. Existe um ato após esse processo de iniciação, o qual só ele mereceria provavelmente uma aula, mas nós temos a saída no santo. Então, é um momento em que uma casa iniciática apresenta à sua comunidade um novo filho. Ó, este é um filho de Oxalá que está saindo da minha camarinha, do meu Oruncó, e está sendo apresentado a toda a sociedade. É o ato em que o Babalorixá pega a mão do seu Iaô e leva ele a cada casa em que ele conhece e tem relacionamento, o apresentando como um Iaô, inserindo ele na sociedade das casas iniciáticas. Existem os assentamentos nesse mundo do iniciático. O assentamento diz respeito a uma simbologia em que você tem, isso em linguagem chucra simplista, sem a pretensão de ser efetivamente um compêndio de assentamento. Mas o assentamento é um conjunto de elementos em que você atribui nele a capacidade de cuidar do seu próprio ori. Então, ali você tem elementos, você tem um ritual efetivo para a sacralização e elementos que dizem respeito à sua santidade, ao seu Deus individual. E na ausência tua, é ali que se cuida do seu ori. Assentamento, em linguagem clássica, seria isso. É uma reprodução do seu ori, um contato do seu ori, um ponto magnético que me leva ao seu ori, enquanto seu sacerdote, enquanto alguém que cuida da sua coroa. Esse é um jeito de falar de assentamento. Existe outro jeito de falar em assentamento, que aí eu estaria descaracterizando a aula, pisando fora do assunto iniciático, né? E indo para assentamento de entidades, outras questões que em outro momento nós encontramos oportunidade de falar. E existem as obrigações em casas iniciáticas que te leva a estar presente no terreiro a cada tempo. Naturalmente, quanto mais você está próximo de uma iniciação, de um sacerdócio, de uma carreira, vamos chamar assim, dentro do mundo iniciático, mais as obrigações vão surgindo. Mas em casas iniciáticas, cada casa tem sua regra, em que te traz de volta a casa a cada 3 anos, 7 anos, 14, 21, ou no meio disso, outras datas em que você tenha seu compromisso com o terreiro, seu compromisso com o seu babadorixá, de manutenção do seu ori, manutenção do seu contato, da sua proximidade, do seu cuidado com os seus orixás. Todo terreiro, iniciático ou não, não deixa de ser um grupo social, né? Na sociedade, um espaço em que você tem pessoas que congregam de mesmos princípios, mesma busca, mesmos valores, e ali dedicam tempo para conviver entre si e fazendo dessa convivência nascer uma comunidade
né? Não sei nem se sociedade cabe, mas sim uma comunidade seria mais apropriado. Uma comunidade que se ajuda, uma comunidade que se contribui, que se une em prol do mesmo objetivo, que é levar a religião, a Umbanda, as práticas, os aprendizados adiante a outras pessoas que possam precisar. Como a Bian, ou seja, em casas iniciáticas, o Abian, quem está se ambientando, ou em casas não iniciáticas, aquelas em que você não tem todos esses rituais de iniciação, você tem, de toda maneira, uma fase probatória. E essa fase probatória inicia quando você é convidado a integrar o grupo, integrar a corrente, a ser um cambone, que é aquele que ajuda em gira, a participar das aberturas, a participar dos momentos em que você faz as marcações de ponto dentro de um terreiro. Então, a partir deste momento, você inicia algumas responsabilidades. Cada casa é uma coisa, cada casa é uma casa. Vou falar da nossa hoje, né? Agora. Então, nós temos alguns preceitos. Preceitos, ou seja, conceitos prévios. Então, nós temos uma ideia de que você possa evitar, num dia de gira, a prática sexual, a ingestão de alimentos de carne vermelha, o uso de cigarros, se você não for um fumante, se puder evitar, evite, e o uso de álcool. Álcool e tabaco, pela capacidade de aproximação com entidades, com eguns, com obsessores, com brincalhões, com pessoas que possam atrapalhar o seu processo, seu desenvolvimento. Carne vermelha, por ser um conceito mais próximo universal, onde você tem uma concentração energética muito forte na região umbilical, na região do estômago, e isso furtando energia de outras regiões do corpo. E o ato sexual também por dispersão energética. Então, esses são alguns preceitos do dia a dia, pedidos, que não te impedem a trabalhar, não te impedem a vir na casa, mas faz com que você tenha uma consciência de que, estando dentro desses pré-requisitos, o seu proveito da gira é melhor, é outro nível de contato com o mundo espiritual. Dentro de uma comunidade que convive e se ajuda, há uma expectativa de disciplina, né? Você tem um contato diferenciado consigo mesmo. Autoobservação é autocorreção. Então, olhar para si, entender seus hábitos e começar a corrigi-los. Buscar hábitos saudáveis te potencializa a ser melhor médium, melhor conselheiro, e a fazer com que a imagem da fé que você tem, que você transborda, seja observada como um exemplo a ser seguido, ou seja, perpassando os limites de um terreiro e alcançando você na sua casa, no seu convívio profissional, na rua com os amigos. E, por fim, as contribuições em geral com os templos. Nessas contribuições entram a questão da contribuição financeira para manutenção de espaço. E eu volto um pouco nesse tema. Quando digo que o sacerdote de Umbanda, em geral, é um ser vivente, ele é um ser vivente que busca a sua sustentação, o seu provento, através de outras fontes de renda, e não efetivamente dentro de uma casa de Umbanda, onde se prega, se espera uma dedicação de tempo, de energia, um sacro ofício, um trabalho sagrado, dedicando esse tempo, que já é um sacrifício, queira ou não queira, a outros irmãos que possam precisar de ajuda. Então, a comunidade se une, isso em terreiros de Umbanda. Comumente é assim. Há terreiros em que existe cobrança por atendimentos, há terreiros em que se exige cobrança por jogo, há terreiros que se exige cobrança por ebós, e cada terreiro é um terreiro. Dentro do que nós entendemos como Umbanda, as casas de Umbanda trabalham por pura caridade de tempo. E a sociedade que ali está, a comunidade, se ajuda mutuamente a manter aquela comunidade viável, inclusive economicamente. Contribuições igualitárias e prestação de contas aberta. Também se divide, se distribui os afazeres, limpeza, organização, contabilização de estoque,
processos burocráticos de legalização, anotação em livro, e aí vai. Né? Tem tudo isso por trás de um terreiro para que ele funcione de forma correta. Esses são os quesitos que me fazem mais sentido para que todos que tenham menos contato tenham um primeiro contato, e também trazendo vários elementos para quem já está no trajeto da Umbanda e que provavelmente, porque uma casa é diferente da outra, talvez não conhecesse esse universo. Isso me faz sentido, encerrando esse papo de ser Umbanda e vida no terreiro, que é um tema extremamente amplo que eu tentei fazer o mais objetivo que eu pude. Por fim, a Umbanda é um catalisador, uma ferramenta extremamente útil para o desenvolvimento humano, social, intelectual, cultural, e aí vai. Para quem gosta de profundidade, é um convite infinito. Quanto mais se sabe, menos se sabe. Quanto mais você busca o conhecimento, mais você amplia a margem entre o conhecido e o desconhecido, e toma conhecimento que, efetivamente, não por uma citação leviana, mas efetivamente só sei que nada sei. E cada dia aprendo alguma coisa a mais e vou me comprometendo cada vez mais a ser melhor, mais humano, mais empático. E é isso. Um caminho fantástico. Agradeço a todos. Tenham todos uma excelente noite para aqueles que estão assistindo à noite. Um ótimo dia para quem está iniciando o dia. Mojuba, que todos fiquem bem, com saúde, paz. Que meu Pai Xangô possa iluminar cada um. Axé, até o próximo. Obrigado.